Zatanna e a Mansão dos Segredos é uma história de uma bruxa adolescente. É uma vibe Scooby-Doo e Sabrina Aprendiz de Feiticeira. Essa graphic novel se propõe a recontar a origem da Zatanna, a super-heroína dos quadrinhos da DC. Ela é uma menina normal de 13 anos que mora com um coelho chamado Pocos e com o pai dela. O pai é o Grande Zatara, que é um conhecido mágico de palco. O diferencial dele no palco é que quando ele quer fazer algum truque, ele fala as coisas ao contrário. Ou seja, se ele quiser fazer alguma coisa desaparecer, ele vai falar a Serapaced. Durante o café da manhã, o pai dela diz que ele tem um show muito especial para fazer à noite e a Zatanna vai para a escola viver o dia dela. Agora ela tá virando uma mocinha, então ela percebe que os interesses dos amigos dela são diferentes. A melhor amiga dela agora tá usando maquiagem. E o pessoal da escola dela tá se organizando para ir para uma festa fantasia à noite de um dos caras populares da escola. Quando ela tá ali refletindo sobre os seus pensamentos, ela acaba sem querer encarando um dos meninos. Então os meninos acham que ela tá afim daquele menino e começam a ficar enchendo o saco dela falando, e lá, tá afim do fulaninho, não sei o quê. Mas ela vai ficando tão vermelha, que acaba falando vermelho ao contrário, e os meninos ficam vermelhos de verdade. Quando ela volta pra casa, ela vai contar pro pai dela o que aconteceu na escola naquele dia, e daí o pai dela tá com o olho roxo e não explica pra ela como ele se machucou. Ele só fala que ela tem que tomar muito cuidado com o Pocos, tomar conta dele enquanto ele tá fora fazendo um show. Quando ele sai, ela acha aquilo muito estranho, o dia dela tá muito estranho, e ela resolve dar uma vasculhada ali no escritório do pai. No escritório, mexendo nas coisas do pai para tentar entender por que ele tinha ficado com o olho roxo, ela acaba achando uma carta da mãe dela. Só que é uma carta atual. E teoricamente, a mãe da Zatanna já estava. Ela fica revoltada, achando que o pai dela mentiu para ela, então ela resolve meter o louco e ir pra festa fantasia. Mas como ela tem que tomar conta do coelho, ela não deixa ele sozinho em casa, ela leva o coelho pra festa. Chegando lá, rola um draminha adolescente, porque eles acham ela esquisita por trazer um coelho pra festa. Mas em determinado momento as luzes se apagam e um menino azul tenta roubar o coelho da Zatanna. Mas não era bem o coelho que ele queria só esse chaveirinho aqui que ele usava no pescoço. A Zatanna consegue fugir com o coelho Pocos para casa dela, só que quando ela chega a casa tá toda diferente, o menino azul tá lá de novo e junto com ele tá uma mulher que se chama Rainha Bruxa. A Rainha Bruxa tá procurando uma pessoa que é o zelador da Mansão de Segredos. De repente aparece o Grande Zatara, que é o pai da Zatanna, e ele mostra que ele é um feiticeiro de verdade, e ele tem uma batalha de poderes mágicos com a Rainha Bruxa. Na batalha, os dois acabam desaparecendo e o Pocos, o coelho da Zatanna, começa a falar. Então ele conta que a Zatanna na verdade não mora numa casa comum. A casa só estava coberta por um feitiço. Na verdade, a casa é a Mansão dos Segredos, uma mansão que há milênios guarda os segredos de vários feiticeiros. É como se cada cômodo da casa estivesse encantado, cada um tem um portal para um mundo diferente, é uma doideira. Essa mansão tão poderosa jamais deveria cair em mãos erradas. Então a casa magicamente escolhe um bruxo poderoso e bondoso para ser o seu zelador. Aí o Pocos conta pra Zatanna que seu pai, o Zatara, é o zelador da vez e ele é um bruxo poderoso de verdade, como ela acabou de ver na batalha. E como a Zatanna é filha do Zatara, ela também tem esses poderes se ela falar o contrário. Então o Pocos começa a treinar ela ali rapidamente e fala pra ela falar neve ao contrário e ver o que acontece. A princípio nada acontece, mas ele fala: não, você tem que acreditar, fala as palavras ao contrário com intenção. Zatanna se concentra, fala Even, acreditando no que pode acontecer, e realmente começa a nevar na Mansão dos Segredos. Então a Zatanna vai pulando de quarto em quarto para ver se ela acha o pai dela e a Rainha Bruxa, só que nessa de ir testando os poderes com o Pocos, como tudo é novidade para ela acaba fazendo algumas magias erradas e faz as escadas desaparecerem, e ela acaba presa num calabouço. No calabouço, ela volta a encontrar um menino azul que se chama Clarion, e ele fala que ele é filho da rainha bruxa, só que ela não é uma mãe muito boa. A Zatanna usa os seus poderes para conjurar várias escadinhas até sair do calabouço, e ela não quer deixar o Clarion sozinho ali no escuro, então ela consegue salvá-lo também. O Clarion acha que a Zatanna está correndo perigo de vida, então ele resolve ajudar a Zatanna a sair da Mansão dos Segredos ou achar o pai dela, mas ele só não quer que ela se machuque. Eles vão procurando mais algumas outras portas, mas o Pocos alerta que eles não podem sair abrindo todas as portas à torta e à direita, porque eles podem acabar abrindo a Porta Sombria, que é a porta para o mundo dos mortos. Apenas o bruxo zelador consegue passar por essa porta e sobreviver. Qualquer outra pessoa que não seja o zelador, no caso o Zatara, acaba indo para o mundo dos mortos definitivamente. A Zatanna e o Clarion acabam achando uma biblioteca cheia de segredos e aparece uma esfinge, um monstro de papel. O monstro resolve atacar os dois e ele só vai parar o ataque se eles conseguirem resolver uma charada. O Clarion acaba dando uma resposta errada para a charada, mas a Zatanna dá a resposta certa. Então a esfinge pega ela e sai voando para outro lugar. Como a Zatanna acertou a charada, a esfinge vai levá-la até o Zatara como prêmio.
Mas como ela é uma esfinge de papel, ela só consegue levar a Zatanna um pouquinho mais perto do pai, porque ela acaba derretendo na chuva. A Zatanna se vê diante de algumas portas, alguma dessas portas pode levá-la ao pai, e outra porta pode levá-la até para o mundo dos mortos. O Clérion aparece nessa torre, ele diz que ele conseguiu escapar da esfinge, só que ele acabou se separando do Pocus. Mas a Zatanna percebe que o Clérion estava enganando ela, porque ele tinha sequestrado o Pocus e colocado ele num vidrinho com magia. A Zatanna desfaz o feitiço e resolve entrar numa porta que ela decidiu. Quando a Zatanna abre a porta, ela encontra a Rainha Bruxa e descobre que ela transformou o pai da Zatanna num bonequinho. A Rainha Bruxa então revela que seu filho Clérion esteve o tempo todo ao seu lado, atraindo a Zatanna para esse encontro definitivo com a Rainha Bruxa. A rainha diz que o pai da Zatanna, o Zatara, é o último zelador da Mansão dos Segredos e ele sabe o segredo da magia secreta da mansão. É um segredo atrás do outro. Como ele é o último zelador, ele teria que passar todos esses segredos para a filha, Zatanna. Acontece que ele não tinha tido essa conversa com a Zatanna ainda. A Zatanna nem sabia dos seus próprios poderes. Ela conta para a Rainha Bruxa que ela não sabe de nada, só que a rainha tá tão furiosa que resolve destruí-la agora mesmo. O Clérion, apesar de ter trabalhado com a mãe, ele realmente se afeiçoou a Zatanna. Então ele usa os poderes para atacar a própria mãe e dá tempo para Zatanna e pro Pocus fugirem. Acontece que a Zatanna acaba fugindo para a porta errada e entra na Porta Sombria. Quando a Zatanna passa para o submundo, ela encontra sua própria mãe. Ela está muito feliz de ter se reunido com a sua mãe que a amava tanto, mas agora não teria ninguém para salvar o Zatara. A Rainha Bruxa havia vencido. Mas aí a gente descobre que, como a Mansão dos Segredos escolhe seu próprio zelador, a mansão não tinha escolhido Zatara, tinha escolhido a Zatanna. Para proteger a filha, o Zatara e sua esposa nunca contaram para Zatanna dos poderes. E como Zatara não era o verdadeiro zelador, ele não podia ficar entrando e saindo na Porta Sombria para encontrar com a esposa. Então eles se correspondiam apenas por cartas que eram passadas debaixo da porta. Sendo a verdadeira zeladora, a Zatanna sai da Porta Sombria e vai enfrentar a Rainha Bruxa para salvar o pai. A Zatanna usa seus poderes e a Rainha Bruxa é destruída. Ela salva o pai e seu coelhinho Pocus e resolve seguir os passos do pai não só como uma mágica de verdade, mas como uma mágica de palco também. Ela continua amiga do Clérion, que arriscou a própria vida e enfrentou a própria mãe para que ela se salvasse, e depois ela vai passear um pouco com os amigos normais dela da escola. Depois de tanta aventura e confusão, um descanso sim é que seria mágico.